Olá, sou Luciene Moreira, estou aqui com mais um programa Educare, programa que trata de diversos assuntos relacionados à educação, comportamento, enfim, assuntos diversos relacionados ao nosso dia a dia. E hoje recebo aqui Eduardo Chinachique, palestrante, presidente da Sociedade Crescer Treinamentos e autor de livros. Eduardo, prazer tê-lo aqui no programa Educare, mais uma vez, né, nos encontramos e hoje nós vamos falar da educação para a realização, né? Prazer é meu, Lu, estar aqui com você é sempre muito bom. Vamos lá, vamos aproveitar e trocar com os nossos telespectadores também. E se você quiser mandar sugestões, perguntas para o nosso programa, você pode acessar através do e-mail programaabc@netservicos.com.br para sugestões, para ideias, enfim, para você interagir aqui com o nosso programa. Bom, Edu, a gente tem tratado muito das questões relacionadas à educação e nós temos visto o quanto isso tem repercutido nos nossos profissionais, né? As grandes empresas hoje exigem profissionais competentes, com muitas habilidades, só que muitas vezes os alunos passam pelos bancos escolares sem desenvolver essas competências. Exato, Lu. Você sabe que, às vezes, uma vez eu fiz uma pergunta para os educadores, né, assim, o que as empresas esperam de um profissional? Além de competência técnica, a competência que ele desenvolveu, o que eles esperam? Então, liderança, comunicação, capacidade de se relacionar, de trabalhar em equipe, essa capacidade de questionar, de ousar. Né? E aí eu pergunto, bom, olha, fantástico, é isso mesmo. Né? O ponto. Aí a segunda pergunta, e a gente tem feito isso na sala de aula? A gente tem estimulado os nossos jovens a serem questionadores, a saírem daquela zona de conforto, de trabalharem sempre com os mesmos companheiros, tem estimulado a romper aquela ideia de que eu sou tímido, eu não falo, né? Essa capacidade de liderar o seu projeto de vida, porque muitas vezes a gente fica vendo, já desde tenra idade, esse sentimento de que alguma coisa mágica vai acontecer na minha vida. Uhum. Né? Alguém, né, vai dar um jeito na minha vida. E parece que muitas vezes quem vai dar um jeito não sou eu. Às vezes é o professor que vai ser bonzinho e vai me ajudar a tirar a nota, a complementar a nota. E aí eu gosto de pensar que a educação é mais. Se realizar é mais. E isso passa, inevitavelmente passa, pelo professor. O professor que vai estimular a esse jovem a querer mais, a sonhar mais, a ter cada vez mais os seus objetivos mais claros, saber o que ele quer fazer com a vida dele, mas principalmente de que não tem tempo bom. Eu acho que o tempo todo nós vamos ter desafios. E saber exatamente que a vida é uma grande gincana. E quanto mais rápido a gente aceitar que essa gincana vai exigir da gente o que nós temos de melhor e de que nós precisamos estimular os nossos jovens a desenvolver cada vez mais o que eles têm de melhor, né? Buscar se tornar cada dia melhor, quer seja na comunicação, quer seja na forma de se relacionar, quer seja na forma de se expor, de ser ousado, de inovar, de correr riscos na vida. E um contraponto nessa que a gente vê na sociedade, nas pessoas hoje, é aquela questão assim, isso aconteceu, mas a culpa não é minha, a culpa é do outro. Então, se tem essa cultura também de que, olha, né, não foi por minha culpa, né? A culpa está sempre no outro. Difícil de assumir realmente aquilo que você foi ali, atuou, teve uma consequência. É muito tentador, é muito mais fácil eu transferir a responsabilidade das coisas que não estão acontecendo para os outros. É muito mais fácil eu dizer assim, fulano não me fez feliz. Tá vendo? As coisas não aconteceram porque, lógico, né, com esse cenário econômico que a gente vive, meu marido, minha esposa.
se não fosse por causa da minha família. E quando a gente vai vendo isso, eu vou assumindo uma postura muito perigosa, né, de transferir o resultado da minha vida, a realização da minha vida para alguém. Então, é nesse momento que eu acho que é importante que dentro do cenário de educação a gente também tenha essa conscientização. Não é só o conteúdo, mas é a consciência do que a gente faz com o conteúdo. Por isso que quando se fala tanto dessa transdisciplinariedade, isso é, a importância de você transitar, quer dizer, matemática não acontece simplesmente por causa da matemática, mas, assim, matemática dentro de um contexto geográfico é importante para que a gente possa dominar a economia hoje também, que a gente possa ter matemática com história, que cada vez mais a gente vai ver no cenário. Quer dizer, de repente tem tantas coisas que vão acontecendo e a importância de que a gente entenda de que as coisas não acontecem por acaso. A realização não acontece por acaso, o sonho não acontece por acaso, a vida não acontece por acaso. E tem uma coisa, o último livro, A Vida é um Milagre, eu conto é mais ou menos assim, às vezes as coisas foram acontecendo e a vida foi ficando boa, né? Mas é aquela coisa de que não foi a vida que eu ainda desejei, que eu sonhei. Mas sabe, não está ruim, não está maravilhoso, mas está bom, dá para levar, dá para aguentar. Até que o personagem ele é obrigado a mudar. Eu costumo dizer isso. Tem momentos na vida que é aquele profissional que está lá, está acomodado, até o momento em que acontece uma evolução tecnológica e ele se vê obrigado a mudar, ele se vê obrigado a ter que crescer. E é nesse momento em que a demissão, o desemprego bate na porta de uma pessoa que até então estava tudo bem. É aquele pai de família que diz assim, até agora meus filhos não me deram problema, mas também ele nunca se ocupou em ser amigo dos seus filhos. Até o momento em que a gente vê, tragicamente, né, a droga bateu na porta de um pai, a AIDS bateu na porta de um pai. Isso é tão importante que a gente se antecipe ao futuro, que a gente se antecipe aos problemas. Então, por isso que é uma postura, é uma atitude de criar um cenário de realização, um cenário de prosperidade. E a gente pode transferir isso perfeitamente ao que diz respeito à formação de professores, né? Nós tínhamos aí uma educação de bom nível, né? A gente estudava no Colégio do Estado mesmo, que era o melhor, né? Não tinha essa coisa, o particular era ainda, né? Para quem não, né? Não queria estudar muito, né? Tinha essa conotação no início. E também os professores ficaram acomodados nessa questão. Essa formação que tem. Só que você pode buscar muito mais. E isso realmente tem repercutido na educação hoje. Eu sempre digo que hoje não basta a formação técnica. É importante que a gente resgate a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de ter ideais, né, de viver por um ideal, de viver pelos valores que a gente sempre sonhou. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, o que vem antes, né, a desvalorização da sociedade, assim, para o professor, ou o professor que se desvalorizou diante da sociedade. Eu gosto de pensar que tinha uma época que um professor, ele era visto pela sociedade como um representante legal, né, de tudo aquilo que existia de melhor em uma sociedade. Quer dizer, era a pessoa que tinha valores, era a pessoa que ditava valores, era a pessoa que definia, que determinava o futuro dos filhos dessa pessoa. E às vezes eu pergunto assim, para os professores, quando você imagina os seus filhos sendo educados por professores,
inevitavelmente, os nossos filhos vão estar nas mãos de vários educadores ao longo da vida deles. E aí a pergunta você está sendo o professor que você deseja que os seus filhos tenham? Porque é isso, muitas vezes, que a gente deseja que o professor que vá cuidar dos nossos filhos seja aquela pessoa comprometida com os sonhos que a gente tem. Então, muitas vezes a gente diz, tem adversidades? Tem, com toda certeza, em todas as profissões. Mas em todas as profissões tem sempre um meio de a gente resgatar o grande ideal, o grande desejo. Por isso que muitas vezes eu pergunto assim, qual era o sonho que você tinha quando você entrou para dar o seu primeiro dia de aula na escola? Com toda certeza. Nesse mesmo dia a gente encontrou aquela pessoa acomodada que dizia o seguinte, olha, eu sei que você está cheio de ideias novas, mas não precisa fazer onda, menos. A gente sempre vai ter um convite para a gente se acomodar, sempre vai ter um convite de alguém que vai dizer, a educação é assim, as coisas vêm e mudam, nada muda na educação. E eu costumo dizer, a educação tem mudado, e tem mudado para melhor, graças às pessoas que não se acomodaram, graças às pessoas que, assim como você, educador, que está assistindo o Educare hoje, fez o grande compromisso de fazer a diferença. Eu estou aqui com o Eduardo Chiniachik, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.